Vamos assim? Aleluia! Nós vamos declarar nessa manhã, Senhor, eu te quero cada vez mais, cada dia mais, Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa Conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face. tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Te queremos, Deus. Te Amém. queremos, Senhor. Glória a Deus. Agora eu quero que você se assente um minutinho. Nós vamos ter aqui uma encenação pelo Dia das Mães. Amém? E aí depois a gente fala sobre isso. Só preste atenção, fique atento. E é isso. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Zézia, tudo bem com a senhora? Senhor, irmã Leite, olha, eu vou te dizer, eu não sei, meus filhos se perderam da presença do Senhor, eu não sei o que fazer, irmã Leite. Oi, irmã Zézia, eu queria dar uma palavra boa para a senhora, mas eu também estou numa situação tão difícil, eu estou numa situação que a minha filha está aqui no quarto. Mas parece que ela não está. Ela foi diagnosticada com depressão. Eu não sei o que fazer, eu já orei, eu já pedi. Mas parece que quando é da nossa família, oh Deus,
muito difícil, é mais difícil, Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas onde pedir ajuda. Eu lutei tanto para ter os meus filhos. Eu não podia ter filhos. Era muito complicado. E quando o Senhor me abençoou, agora eu estou nessa situação, nessa luta. Eu não sei mais o que fazer, irmã Zéza. Irmã Leite, eu vou te falar. Eu oro. Até parece que Deus me atende. Oh, minhas amadas irmãs, aqui está a palavra de Deus. A única coisa que pode aliviar vocês é continuar orando. Continue. Espere com paciência, Senhor. Ele vai olhar para vocês. Salmo 40 fala isso. Espere com paciência no Senhor. Ele se virou para mim ouvir o meu clamor. Então continue esperando. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama-me, coisas grandes, e as coisas grandes serão os teus filhos salvos, em nome de Jesus. Jesus tem poder para salvar-los. Obrigado, Vocês creem? Obrigado. Vamos orar. Então quer dizer que eu ainda tenho esperança. Ainda há esperança. Jamais desista dos teus filhos. Jamais desista dos teus filhos. Amém. Então vamos orar. Me ajude em oração, irmã. Amém, Senhor. Estamos na sua presença, Senhor. Mais uma vez, continua conosco, visitando a cada mãe, a cada avó, a cada bisavó. Oh, Senhor, alcança com a tua mão poderosa, Senhor, em teu nome, Pai. Oh, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor é o Deus do impossível a cada momento, Senhor. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti, Senhor. Nossos filhos não estão perdidos. Eles estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Olha o Senhor respondendo para você nesta manhã, aleluia. Filho, eu tô indo lá. Ao teu problema, Filho, eu tô indo lá. pra mim não existe dilema. A promessa não morreu. A herança está de pé, não pecando a fé. Talita cumi, levanta, menina. Profetiza a igreja. Talita cumi, levanta, tem vida. Na tua casa tem vida. Tem vida. Tem vida. Declare agora. Passa lá em casa,
casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Agora você vai, no ato profético, vir em direção à sua casa. Vir em direção à sua casa, igreja. Sua casa é para esse lado, vira. Se a tua casa é para esse lado, vira. Você sabe que tem alguém que precisa ser alcançado nesta manhã por Jesus. E Jesus, nós estamos declarando, passa lá em casa, Senhor. Então que em nome de Jesus você possa pedir, Senhor, levanta aquele que está caído, ó Pai. Sem a minha força, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Visita, Senhor, a minha casa nesta hora, Pai. Visita aquele que está, Senhor, nas drogas. Visita aquele que está na bebida, Senhor. Visita aquele casamento que está passando por dificuldade. Visita, Senhor, a minha casa. Porque eu sei que eu sirvo um Deus que é um Deus vivo. Basta uma palavra. Basta uma palavra tua, Senhor. Visita a minha casa, Pai. Passa lá em casa, Senhor. Determina, igreja. Determina, igreja. Fala. Cura minha família. Traz vida, traz vida, Ó traz Senhor, vida. te responder essa manhã. Passa lá em casa, Eu creio em nome de Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Determina. Mexe na estrutura. Muda, Senhor. A casa é Muda, tua, Senhor. é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Vai na minha casa. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Passa lá em casa. Mora em minha casa. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor bem forte. Oh Jesus, mora na nossa casa, Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, Ele passa em nossa casa, amém? A verdade é que o que aconteceu aqui não foi apenas uma encenação, é uma verdade em muitos lares, em lares de mulheres que aqui estiveram. Nós não podemos desistir, nós precisamos perseverar. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos 127, versos 3. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos são um presente. Eles são herança do Senhor. E o nosso papel é orar. É dizer aqui, ó, os nossos filhos não estão perdidos, eles estão nas mãos do Senhor, amém? E uma mãe, um pai que ama, que clama, vai ver a resposta, em nome de Jesus. Embora pareça que o Senhor não nos responda, mas se a gente não desistir, no tempo oportuno do Senhor, Ele responderá, amém? Aplauda o Senhor. Vamos chamar a pastora Marusa. Deus abençoe. Obrigada. Deus, Ele tem muito mais para as nossas vidas, amém?
Eu falei para vocês estarem prontos para aquilo que Deus teria para nós hoje. Vamos orar pela nossa pastora? Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, está aqui, Senhor, a tua filha, Senhor, tua serva, Pai. Mãe, escolhida pelo Senhor, Deus querido, para conduzir, Senhor, filhos no teu caminho. Filhos, Senhor, biológicos, filhos espirituais, ó Pai. Oh, Deus querido, eu peço nesta hora que o Senhor continue com ela, Pai, porque eu sei que o Senhor está com ela o tempo todo. Senhor, capacite a Deus querido para falar aquilo que o Senhor deseja que a tua igreja escute, ó Pai. Coloca, Senhor, as tuas palavras de vida, de santidade, Senhor, de exortação. Coloque, Senhor, as palavras que o Senhor deseja que nós escutemos como igreja do Senhor através da vida da tua filha, Senhor. Que ela possa, Senhor, Deus querido, ser usada por ti poderosamente, Pai. Blinda, Senhor, a mente e o coração. Guarda, Senhor, a casa dela enquanto ela está aqui, Senhor, sendo instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Cuida, Senhor, Deus querido, das coisas que só o Senhor pode cuidar. E que o Senhor possa visitar, ó Deus querido, tudo aquilo que tem afligido, Senhor, a alma da sua filha, Senhor, enquanto ela está aqui. E que ela possa sair daqui, Senhor, com respostas. Assim como também nós, Senhor, possamos sair daqui deste lugar, transformados nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é Deus que faz, além do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Bom dia. Feliz Dia das Mães. É um dia comercial, mas feliz Dia das Mães, né? E que não seja só um dia feliz nessa data, mas que a gente possa ter felicidade em Deus. Amém? Dentro disso que nós vimos aqui, né? Dessa encenação tão graciosa, eu creio que nessa hora, não só mães elevaram seus corações em oração por filhos, mas filhos elevaram corações para mães aqui. Né? Filhos também elevaram corações às mães, né? Porque mães às vezes estão igual a filha que estava aqui perdida, né? Então às vezes nós temos um irmão assim, eu elevei coração para o meu irmão, né? A gente às vezes tem um marido assim, mas a palavra do Senhor para nós é: tenha paciência, não perca a esperança. Seja quem você tiver, talvez seja um primo, um sobrinho, um amigo, muito amigo, né? O Senhor quer alcançar, sim, todos esses serão filhos de Deus, porque vão encontrar Jesus. Nosso papel é não desistir. Amém? Então, dentro desse mesmo momento, eu quero fazer uma oração com vocês, agradecendo ao Senhor por esta palavra. E aí nós já vamos entrar. Nós hoje ainda vamos falar, para a glória de Deus, né, do nosso querido Espírito Santo. Eu estava comentando com o Fê, que eu ficaria, Felipe, ali na porta, falando do Espírito Santo, acho que até o final do ano. Porque é tão precioso falar do nosso querido. Amém? Então vamos orar, Papai do Céu. Feche seus olhos, Pai. Eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concede, ó Pai. Mais uma vez estar aqui reunida com meus irmãos, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, em Hebreus 10, 25, que não é bom que a gente não se reúna. Alguns, ó Deus, não puderam estar aqui hoje, mas para a glória do Senhor deram satisfação. Estão, Senhor Deus, em algum lugar com as mães, ó Deus, talvez um pouco mais distante, mais complicado na rotina. Mas glória a Deus, Senhor Deus, porque nós conseguimos nos reunir. Eu te agradeço também, Senhor Deus, por aqueles que estão na live, que estão, Senhor Deus, recebendo do Senhor também uma direção, porque não puderam estar fisicamente. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir a este lugar, através do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, por favor, guia-me, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos guiaria, o Senhor nos ensinaria, o Senhor nos daria direção. E eu te peço, Senhor, guia-me para que eu seja objetiva, Senhor Deus, e que esta palavra não produza somente informação e conhecimento, mas que esta palavra, Senhor Deus, que o Senhor trouxe hoje para nós, possa produzir transformação prática, Pai. Porque sem a prática não adianta, ó Deus. Por isso, ó Deus, é o que eu te peço, e peço também, tira todo o cansaço, toda dispersão, guarda nossos pequenos que estão também ali recebendo do Senhor, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, estar abertos para aquilo que o Senhor tem hoje. Espírito de Deus, nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco e todos digamos. Amém. Falamos isso todos os cultos. Está em 1 Coríntios 13, 13. Aliás, 2 Coríntios. É sobre isso que nós vamos pregar hoje. Porque muitas vezes nós falamos automaticamente. Amém. Aí depois nós falamos Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós aumentamos um pouquinho, porque a Bíblia não disse isso. Nós aqui na IEP falamos ninguém. Mas ela não diz ninguém, porque eu disse que tem alguém que pode ser contra nós. Ninguém de fora, mas nós mesmos podemos.
Podemos ser contra nós pelas nossas escolhas. Então, hoje nós vamos ler essa escritura. Eu gostaria que abrisse aqui 2 Coríntios 13:13. Ela vai ser o nosso versículo base. Você que está com o seu marca-texto, com a sua marcação aí, marca na sua Bíblia, e você descobriu onde está a bênção apostólica. 2 Coríntios 13:13, Romanos 8:31. E nós falamos isso de maneira tão automática muitas vezes. Né? Mas o Senhor não quer que a gente fale aqui. Talvez a tradução seja um pouquinho diferente, mas Ele está enviando a saudação, né? E Ele fala que Ele envia a saudação do Senhor. Pode passar mais um, por favor? Né? E aí ele fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, e todos digamos amém. Então, Coríntios 13:13, 14. 13, 14. Amém? Então, está aí na parte da Bíblia. E aí você pode sentar um pouquinho agora. Fica aberto aí, porque nós vamos falar bastante na Escritura. Pega a sua Bíblia, depois nós vamos abrir em Efésios 4, mas ainda não. Eu vou... Que oração, meu amor? Ok. Eu vou ler bastante hoje. Eu não gosto muito de ler, mas eu vou ler porque eu tenho muito a falar. E eu vou ler para poder ser mais diretivo. Então, eu vou ler um pouquinho aqui. Diz assim a palavra do Senhor, né, para nós. Deus deu uma clareza de mente para mim. Ele disse assim, olha, tem um abismo. Um abismo. Quem sabe o que é um abismo? Um buraco sem fundo. Né? Um buraco muito grande. Um buraco que você olha, você joga a pedrinha e fica esperando o barulho de tum-tum, e você não ouve o tum-tum, porque não tem fundo. Ou se tiver, está tão distante que você não consegue ouvir o barulho. Então, isso é um abismo. Então, o Senhor deu uma clareza de mente que há um abismo dentro do coração das pessoas. Talvez ainda no coração de muitos de nós que aqui estamos. É um buraco tão grande, tão grande, tão grande, que a gente tenta suprir com muitas coisas. Mas esse buraco tão grande, ele é exatamente do tamanho da presença do Espírito Santo. Não há nada que nós possamos colocar nesse buraco tão grande, que é o abismo, que possa suprir. E a gente tenta e cansa. Né? Ele diz assim, muitos estão buscando, talvez na igreja, uma palavra até profética, um arrepio, uma experiência sobrenatural, quando, na verdade, ainda falando de igreja, mesmo que você venha à igreja, o que nós precisamos desesperadamente, essa é a palavra, é de alguém, não é de algo. Não é de uma manifestação, simplesmente. E o Senhor está nos chamando nesse tempo, falando do Espírito Santo, a passar o nível de emoção dentro do culto, o nível de estar feliz com o conhecimento de uma palavra bem pregada. O Senhor quer que a gente passe o nível. E nós falamos todo o fim do culto, que nós queremos a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, e falamos, por último, a comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão? Comunhão não é poder. Às vezes nós achamos que temos que receber do Espírito Santo o poder somente. E ele pode dar poder para a gente suportar as coisas. Mas muito antes do poder, Deus quer que nós desenvolvamos com o Espírito Santo, que é o Espírito dele na terra, comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é comum união. É estar junto sempre, em comum, é andar junto mesmo. Mas não é andar junto só de carregar alguém. Muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo da seguinte maneira, assim. Vem cá, irmão Marcos. O senhor. Porque o senhor é um homem muito importante, né? A Bíblia fala que nós devemos honrar os anciões. Senta aqui. O irmão Marcos, ele já tem uma idade da sabedoria. Senta. O Espírito Santo ele é semelhante ao irmão Marcos. Por favor, fique à vontade. Onde nós recebemos um convidado de honra nas nossas vidas. Quando aceitamos Jesus e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, e dizemos, agora eu vou à igreja e vou mudar muitas posturas, muitas coisas eu vou vencer, aí o Espírito Santo entra em nossa vida. O problema é que nós colocamos ele muitas vezes na sala e fala assim, fica à vontade, pode assistir o que está passando, tem umas coisas para resolver, tá? Mas fica à vontade, a casa é sua, mas não é verdade, a casa não é dele. Porque eu vou deixar o Espírito Santo sentado na sala, e vou sair correndo na minha vida para resolver as coisas. Estou muito ocupada, tenho muita coisa preocupando minha mente, tenho muita coisa para fazer, mas ele está lá. E o Espírito Santo está ansiando, sabe o quê? De que a gente converse com ele, conte para ele o que está acontecendo conosco, que ele possa dar palavras de revelação para nós. Mas não só palavras de revelação, ele quer que a gente esteja tão próximo, licença, com todo respeito, tão próximo dele, que a gente possa sentir a batida do coração do Espírito Santo, o quanto está triste, ou quanto está alegre. Então, o Espírito Santo ele é o convidado de honra, que nós muitas vezes temos, mas deixamos de lado. Ignoramos. Muito pior que isso. Pode ir, irmão Marcos, vou orar por ele. Estica sua mão para cá. Espírito Santo, o Senhor é consolador. E eu sei, ó Deus, que o Senhor notou, ó Deus, o irmão Marco, porque o Senhor quer dizer para ele, filho, você não é um perdido na multidão.
Eu te percebo, eu te conheço, eu estou lá. Confia em mim, anda comigo, conta para mim, eu te consolarei, eu te ajudarei, eu te darei força. Que o Senhor possa te dar força, irmão Marco, para suportar a espera. O Senhor também está no Salmo 40, esperando com paciência até que o Senhor venha com socorro. Mas o Senhor não desampara aquele que busca, porque o Espírito Santo está conosco. Amém? Pode descer, meu querido, devagarzinho. Ajuda aqui, por favor. Ajuda aí a descer devagarzinho. Pode ir, irmão Marco. Então o Espírito Santo é assim. E eu penso até que essa tristeza do irmão Marco expressa muito a tristeza do Espírito Santo de ser colocado de lado. Ele também tem uma família que ele ora para ser salva. O Espírito Santo todos os dias intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fica lá esperando. É uma mentira de Satanás acusar a gente dizendo que a gente fez tanta coisa errada que o Espírito Santo nos abandonou. Isso é mentira. O Espírito Santo não nos abandona. Ele fica sufocado. Ele fica emparedado na sala, abandonado. Não conversamos, não ouvimos mais do que conversar, porque muitos de nós até oramos. Mas imagina você falar 20 minutos com alguém sem parar. Não dá oportunidade, mulheres são especialistas, né, de falar sem parar. Não dá oportunidade dessa pessoa falar alguma coisa para você. E depois de 20 minutos que você falou sem parar e colocou seus problemas, a gente às vezes é assim orando. A gente levanta e sai andando. E era nessa hora que o Espírito Santo queria que a gente parasse e ouvisse. Mas muitos daqui estão falando, ok, pastor, mas não sei ouvir. E eu sei o que é isso. É muito difícil de ouvir. E aí sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre 8 passos para aprender a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Porque Ele está lá. Ele está aqui. Mas se eu não aprender a ouvir essa voz, eu vou continuar da mesma forma. E o Senhor não quer isso para nós, amém? A Bíblia então hoje vai nos dar uma chave. A comunhão. Vida guiada é uma vida de comum união. Só que nós temos que pensar muito como é essa união que nós queremos estabelecer com o Espírito Santo. Ele quer que seja uma união como um casamento que deu certo. Que o esposo olha para a esposa e faz um sinal. Eu sempre percebo quando estou falando muito, meu marido faz um sinal. Não é com a mão, não é com nada, é com os olhos. De ele olhar, eu sei que eu estou falando muito. Sabe por quê? Porque eu tenho comunhão com meu marido. E eu conheço ele também. Né? Ele foi para a pescaria com o Edson, e aí tiraram lá, né, fotos do pessoal pescando. Ele tinha pescado, ele estava feliz com o peixe na mão, porque ele pescou. Mas na hora que eu olhei nos olhos dele, na foto, sem vídeo, era foto, eu disse para minha filha, seu pai não está bem. E realmente ele passou muito mal do estômago. Ele ficou mal, ficou mareado. Ele não estava bem, eu vi na foto. E ele estava com sorriso. Aí quem conhece, tem comunhão, conhece no olhar. O Espírito Santo quer que nós tenhamos tanta comunhão com Ele, que Ele não precisa fazer um terremoto para a gente saber que é Ele. Que Ele dê um assopro. Ai, sou eu. E a gente consiga saber que é Ele. Amém? Então é sobre os 8 passos que nós vamos falar hoje. Essa é a chave da nossa bênção apostólica. 2 Coríntios 13:13. A comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Ter comunhão com Ele vai ser o segredo para que a gente possa alcançar uma vida que transborda a presença dEle. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor nos ensina é que como a gente pode ter comunhão com alguém que a gente entristece? Alguém gosta de ficar perto de alguém que te entristece? Mas e se for alguém que é da tua casa, você fica? Fica ou não fica? Mora com você? Fica. Mas olha o que Efésios 4:30 fala. Fala o seguinte: não entristeçai o Espírito de Deus, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender é que eu não posso entristecer o Espírito Santo. Eu ainda não estou nos 8 passos, tá? Eu estou só falando, tenho que ter comunhão e não posso entristecer. E aí nós vamos aprender o que é que eu faço ou deixo de fazer que entristece o Espírito Santo. Porque eu posso entristecê-lo. Posso, mas aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir manifestar aquilo que ele gostaria para nós. Ele vai ficar intercedendo com gemidos inexprimíveis. Mas ele não vai conseguir nos guiar. Porque a gente entristeceu ele, significa que nós não estamos obedecendo, não estamos ouvindo, não estamos entendendo nada e a gente está entristecendo. Então a primeira coisa, eu preciso ter comunhão e eu tenho que prezar por não entristecer. Aí nós vamos aprender como. Primeiro passo, agora são os passos. Nós temos que ter um negócio chamado disciplina do silêncio e da solitude. Eu estou falando de passo prático. É passo prático. Olha só o que diz a Escritura, Marcos 1:35.
Ainda é de madrugada, e ainda está escuro. Jesus se levanta, sai de casa e vai a um lugar deserto e ali orava. Vamos lá. Olha o cenário. Ainda é madrugada e ainda está escuro. Jesus se levanta porque Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E Jesus, sendo filho de Deus, o que ele faz? Ele se levanta e qual é a primeira coisa que ele faz? Sai para um lugar distante. Ele sai para um lugar distante porque provavelmente ele não tinha lugar de secreto na casa dele, não tinha um lugar de intimidade. A minha casa ela é bem pequena, né? Ela é pequenininha mesmo, ela tem 50 e poucos metros quadrados, ela é pequena, ela é tipo um apartamento no chão, né? E aí, como ela é muito pequena, às vezes eu quero fazer orações que eu quero falar coisas só para o Espírito Santo. Eu não quero que ninguém ouça. Ninguém, nem meu esposo, meus filhos, porque naquele momento eu quero contar algo só ao Espírito Santo. Eu não quero que ouça. Aí sabe o que eu faço? Minha casa é bem pequenininha, paredezinha, tudo grudadinho. Vou pro carro. Porque quem quer dá desculpa. Mas quem quer fazer mesmo acha um jeito. Eu vou pro carro. Então, né, porque é de noite, né, perigoso. Mas Jesus naquela época não tinha tanto perigo como tem hoje andar de madrugada. Ele saía do arraial e andar de madrugada sozinho, até ele achar um lugar retirado. Sabe por quê? Ele ia ter solitude e silêncio. A primeira coisa que eu preciso entender, não dá para eu ter comunhão com o Espírito Santo sem estar sozinho e em silêncio. Pegaram a visão? E aí, qual que é o segredo aqui, a virada de chave para a gente entender? Jesus fazia isso de madrugada. Porque talvez você, que como eu, tem uma vida corrida, cercada de gente, cercada de barulho, de ruído, de WhatsApp, né? Já acorda, vai olhar o celular para ver a hora, já tem 1 milhão de coisas para você fazer, já tem um monte de coisa pipocando para chamar a sua atenção. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que separar o lugar de solitude e de silêncio. E por que Jesus... Eu sei que eu estou ensinando mais do mesmo, mas eu acho tão interessante que Deus ele é tão bom para nós, que Ele ensina mais do mesmo porque a gente ainda não conseguiu fazer. Ele não desiste. É até Jesus voltar ou até a gente morrer, Ele ensinando. Então, solitude e silêncio é necessário para ouvir o Espírito Santo. A nossa mente está cansada, irmãos. A nossa mente está cheia de informação. É boleto, é problema de família, é problema no trabalho, é problema ministerial, é batalha espiritual, é mídia, televisão. São tantas informações. Tem hora que você deita, quem já passou por isso? Você não consegue desacelerar a mente. Parece um carro velho acelerado. Está desligado, mas está acelerado. E aí, qual que é o segredo? Buscar a solitude, que é sozinho, e o silêncio. Só que aí não é assim, a pastora falou, amanhã eu vou fazer. Aí eu acordo, primeira hora do dia, busco um lugar na minha casa, se eu tenho esse lugar, se eu não tenho, eu vou pro carro, vou para algum lugar. E aí eu fico lá em silêncio, perto do meu serviço, porque eu saio muito cedo, 4 horas da manhã, eu acho uma pracinha, sento lá, ou lá no meu escritório, lá tem um cantinho lá que dá para eu ficar, e eu fico, porque eu chego bem cedinho para poder evitar o trânsito, né? Então eu consigo pegar um lugarzinho lá no canto. E aí pronto, cheguei e falei, Senhor, Espírito Santo, e nós temos que fazer isso mesmo. Espírito Santo, eu estou aqui. Pode falar comigo. Eu quero te ouvir. E aí, nessa hora, a gente tem que ficar quieto. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Faça isso pelo menos 15 minutos por dia, todo dia. E sabe o que vai acontecer nos primeiros dias? Talvez até no primeiro mês? Até passar de um mês, sua mente vai pensar em tudo. Menos em solitude e silêncio. Vai vir um monte de voz da sua cabeça. Vai vir um monte de coisa da sua cabeça. Aí você vai ver do que você está cheio. Porque aquilo que quando você fica em silêncio, você fica quietinho, sem falar nada, vem na sua mente é o que você está cheio. E o exercício de solitude e silêncio você vai ter que fazer para sempre. Mas não pode desistir até que você consiga ouvir a voz dele. Irmãos, eu não estou ensinando para vocês aqui uma coisa utópica. Utópica é uma ilusão, sabe? É só uma historinha. É uma realidade. Faça esse exercício. Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil porque eu tenho muitas informações. Às vezes informação que te entristece. Parece que você fica carregando aquela informação que te agita. Você fica carregando aquela informação, aí você para e você quer silenciar. E é silenciar mesmo, não é para você orar, não é para você falar. A oração, nós temos um conhecimento equivocado sobre ela, que é só eu falar. Não é. Nós temos que aprender a orar em silêncio, que é, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor, me guia. E para quieto. Tem gente que fica agoniada. Se eu parar de falar aqui, as pessoas vão pensar que eu esqueci o esboço, que eu não sei o que eu tenho que falar. E vou começar a dar glória a Deus e aleluia. Mas não é porque elas querem glorificar e dar aleluia, é porque elas ficam irritadas com o silêncio. É assim ou não é? O pregador não pode nem dar uma parada assim. O pessoal pensa que ele entrou no vácuo, né? Que aconteceu alguma coisa, deu um delay. Não! Às vezes ele está ouvindo, o Espírito Santo está dando uma direção diferente ali, falando, ó, pá na mente.
E ele tem que ficar em silêncio. Aí a igreja vai, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Porque pensa que o pregador se perdeu. Quem se perdeu fomos nós, que não conseguimos ficar em silêncio. Então o exercício comece com 15 minutos todos os dias. Separe. E eu estou falando de coisa de tempo mesmo, de relógio e de lugar. Precisa, tá? Muitas religiões, que nós não estamos pregando religião, a gente está pregando evangelho, fazem isso, meditação. Né? E não é à toa que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Namastê, né? Fazer meditação, fica lá. Sabe por quê? Porque se eu não paro, eu não consigo ouvir. Não consigo. E eu sei que eu estou falando é difícil. Eles têm, por exemplo, bebezinho pequeno, né? De madrugada chora. Mas aproveita o horáriozinho com o bebezinho e vai lá, e medita, e para. E aí o que o Espírito Santo falou para mim foi o seguinte. Eu não grito para competir com a televisão. Eu sussurro para atrair o seu coração. Nós precisamos criar ilhas de silêncio. Sabe o que é ilha? Ilha é rodeada de água, nada chega, só chega de barco, né? Ilhas de silêncio. Eu comentei, dei um testemunho sobre a minha avó aqui. E eu falei, quando minha avó converteu, ela dava o dízimo do tempo para Jesus. Eu estou pedindo para a gente fazer um exercício de 15 minutos. Minha avó fazia um exercício de 2 horas e 24. Era 10% do dia em horas e minutos, todos os dias para Jesus. E meu avô não era convertido, então ele não entendia. Eu morava com minha avó e meu avô. Ele vinha, ofereceu o café para ela, xingava ela. Meu avô era do mundo. Velha, sua velha, eu fiz o café, tá esfriando, velha. Ia lá perto dela, batia o copo assim do lado dela. Copinho americano, que nem xícara nós tinha nada disso, cara. Batia o copinho assim do lado dela, o pão com manteiga, e ficava ali, sabe, de verdade, perturbando o juízo. Minha avó, do jeito que tava, ficava. Você podia gritar, tá pegando fogo, não tô brincando. Morreu fulano. Mesma coisa que nada. Porque ela entrava num lugar, sabe, que ela se trancava em Deus. Ela não tinha, talvez, um carro para entrar, não podia ir para a avenida, que era perigoso, né? Não tinha um lugar na casa de sossego, mas ela criava uma ilha de silêncio para ela. Então, o primeiro ensinamento que nós temos está em Marcos 1,35. Jesus se retirava em silêncio sozinho. Se a gente quer de verdade parar de ouvir do Espírito Santo e viver uma comunhão plena e ter nossas próprias experiências, onde Ele fala conosco e a gente entende a voz dEle, a gente precisa começar parando para isso. Só que nós temos que ir com esse coração que não abandona o convidado de honra. Esse coração que se coloca disponível para o Senhor. E também não podemos ir só com orações cheias de pedidos. Ele sabe que nós precisamos, e de fato nós precisamos pedir. Mas Ele quer nos falar coisas, até para direcionar a nossa oração. Porque às vezes nós estamos pedindo algo que Ele não quer entregar. E a gente pede e fala que Deus não nos ouve. E Ele está querendo dizer para nós, não é assim, você está pedindo errado. Isso não vai te fazer bem. Você pensa que vai ser bom para você, mas não vai ser bom para você. Só que a gente não ouve e continua pedindo. Aí a gente fraqueja, para de orar. Porque a gente fala, faz tantos anos que eu estou orando sobre isso, nada aconteceu. Mas você não ouviu. Eu não ouvi. O Espírito Santo tem falado comigo. As pessoas já chegam a mim, imagina, as pessoas chegarem perto de mim, do meu marido, nem vão fazer isso porque eu não tenho, mas pelo que a gente tem na carteira. Na minha carteira não tem nada. Eu não tenho renda, né? Faz 10 anos que eu não trabalho registrado. Eu trabalho Senhor Jesus. Eu não sou remunerada, né? Reinaldo recebe ajuda, mas eu nem carteira tenho mais, não preciso. Imagina as pessoas chegarem perto de você pelo que você tem na sua carteira. Se a chegarem em você pelo carro que você tem. Se a chegarem em você pelo status que você tem. Às vezes os pastores sentem isso, as pessoas se achegam a nós como a gente fosse patuá, talismã. Ora por mim, não sei o que, você vai na minha casa, faz tal coisa, eles querem que a gente vá lá para limpar a casa, fazer uma sessão de descarrego, querem andar com a gente para poder livrar dos demônios, sabe? A gente se sente um patuazinho, assim, um talismã. As pessoas chegando perto da gente, não porque amam Jesus, porque querem aprender de Jesus, mas porque querem algo que a gente possa entregar. O Espírito Santo é a mesma coisa. Se eu quiser ter comunhão verdadeira com Ele, eu não posso chegar na presença dEle pelo que Ele pode entregar. Ele pode entregar muita coisa, mas mais que isso, muito mais que isso, Ele quer entregar algo que o dinheiro não compra. Ele quer entregar a voz que guia e a presença que traz a paz que excede todo entendimento. Sabe por que a gente anda com crise de ansiedade, anda atribulado de alma, preocupado com o dia de amanhã, entristecido com aquilo que a gente não pode resolver? Porque nós não temos comunhão plena. Porque quando tivermos a paz que excede todo entendimento, que é onde as coisas estão tudo estouradas lá fora, o mal está em você consegue ter paz. Essa paz vai te sustentar e vai te guiar. E aí você não vai querer estar em outro lugar. Não há. Tem um louvor que fala assim, ó, não há lugar. Não há lugar melhor do lugar que eu sinto que o Senhor está.
só neste lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar a que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que ela está de pé. É assim, é nele. Pode estar tudo dando errado. Se a gente ouvir, silenciar a alma para ouvir. Ele acabou de dizer, eu não grito para competir com a televisão enquanto você dorme com a televisão ligada, agitando sua mente. Eu não vou em cima de você com um pop-up, tentando passar por cima de um WhatsApp ou de uma notificação do Instagram. Eu não faço isso. Se você quiser ter tempo comigo, se você quiser realmente me encontrar, você vai ter que parar para mim. E aí eu vou te ensinar a me ouvir mesmo diante de situações difíceis. Porque você vai reconhecer a voz. Quem é que conhece a voz da mãe no telefone? Pode estar ligando de um telefone estranho. Reconhece a voz da mãe. Quem reconhece, levanta. Reconhece a voz da mãe no telefone. Nós temos que chegar nesse nível de Espírito Santo. Pode estar no cenário mais estranho que for. Esse é o Espírito Santo. Então, primeiro passo, estar sozinho e silêncio. Quanto tempo eu tenho que fazer no mínimo para começar a fazer exercício? 15 minutos. Quantas vezes na semana? Todos os dias. Quando é que o Espírito Santo vai começar a falar comigo? Não, ele está falando, é que a gente não ouve. Ele está falando aqui agora. Ele já começou a falar. Mas quando que a gente vai ouvir o Espírito Santo sozinho? Nós sozinhos? Quando a gente aprender a acalmar a mente. Amém? Primeiro passo. Segundo passo. Hábito da consulta constante. Vai parecer que os passos eles se batem um com o outro, mas não, viu? Diz assim, amigos íntimos não tomam grandes decisões sem consultar um ao outro, é verdade? Quem tem um amigo que você consulta? Pode ser seu esposo, sua esposa, porque ele entra nessa hora como um companheiro, um amigo. Pode ser seu pai, sua mãe, seu pastor. Quem tem alguém que você consulta? Alguém aqui na terra mesmo tem? Gente, quem levantou a mão não tem. Por favor, pode me consultar. Se você não sente que eu sou sua amiga, eu quero ser sua amiga. Meu marido também. Se você não tem, eu estou aqui, estou me colocando à disposição, os pastores também. Eu tenho a pastora Jorvina. Tenho meu marido. Tem pastor Ademir. A gente consulta um ao outro, né? Eu tenho Sandra, eu converso com Sandra. Eu tenho alguns intercessores aqui, graças a Deus por isso, que eu converso. Amigos que eu posso consultar. Eu falo, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E aí o que diz aqui, né? 2 Tessalonicenses 5,17, ele fala assim, orai sem cessar. É isso que é orar sem cessar. Orar sem cessar não é você ficar falando o tempo todo, porque às vezes você pode estar em silêncio. Lembra que eu falei que a oração não é só falar? A gente pensava que era orar sem... Não. Orar sem cessar, como diz, é também consultar. Então você está indo, você não está sentindo paz. Quem já aconteceu isso? Você está indo por um caminho e de repente te dá um mal-estar. E aí você olha assim um caminho alternativo e você entra. Nós não vimos. Mas quando houver o juízo final, que a gente vê o vídeo da nossa vida, eu creio que nós vamos ver os livramentos que Deus nos deu. Sabe, eu parei de lamentar quando acontecem coisas não que eu causei, mas outras coisas que acontecem que eu não causei, que atrasam. Sabe, você se atrasa porque o trânsito trancou, porque caiu uma árvore, porque aconteceu alguma coisa que acabou com tudo. Então, antes eu ficava arrasada, agitada. Agora eu falei, não, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está me livrando de algo. Amém? Pode ser até um voo que você perde, que vai pagar caro, hein, depois. Bem caro, para poder pegar outro. Mas Deus pode estar te livrando. E aí, consultar. Primeiro, por que eu tenho que primeiro, Marco, ouvir o Espírito Santo? Tá sozinho, em solitude e silêncio. Porque como é que eu consulto alguém que eu não ouço? Por isso que o segundo passo é consultar. Primeiro eu tenho que esvaziar para aprender a ouvir. Depois que eu ouço, eu começo a consultar. Eu faço, irmãos, orações escritas. Eu pego um caderno, porque eu acho, como eu sou agitadinha, para eu poder centrar mais no meu tempo de solitude, eu pego o caderno e escrevo minha oração. Porque eu escrevendo, eu fico mais centrada ainda. Porque se eu ficar parada assim, eu fico agitada. Assim, eu fico mesmo, irmãos. Eu fico. Mas bater o pé, depois pensar na borboleta que passou, eu sou agitada. A minha natureza é agitada. Aí eu pego o caderno e começo a escrever orações. Que aí eu centro ali, porque eu estou escrevendo, minha mente tem que botar no papel, né? E aí um dia eu escrevi assim, bom dia, Espírito Santo. Como o Senhor está?
Foi assim que eu comecei. E aí eu parei os 15 minutos do silêncio. E fiquei. Aí veio um pensamento, eu vou ensinar para vocês. Veio um pensamento. Pensamento assim, do nada. Um pensamento. Eu estou preocupado com você. Aí eu escrevi, eu estou preocupado com você. Aí eu escrevi outra pergunta para ele, para centrar, no meu caso. Agora eu já não preciso mais tanto, mas já fiz muito isso. Com o quê? Aí ele falou assim, você viu como você ficou depois que você conversou com aquela pessoa? Roubou a sua paz. Aí eu comecei a pensar no que eu tinha conversado com a pessoa e como realmente tinha roubado minha paz, como eu tinha me deslocado no meu centro de paz. E aí eu escrevi, e agora? Aí ele falou para mim, aí foi duro, Mateus 7, tira a trave do seu olho primeiro, porque você está julgando o cisco que está no olho dela, mas você não viu o que você fez? Tem hora que a gente não quer consultar o Espírito Santo, eu estou no passo consultar diariamente, hábito da consulta, porque ele pode dar uma direção que vai fazer você ter que mudar a sua. E a gente não quer perder a razão, a gente não quer trabalhar o orgulho, a gente não quer. Ai, coitado do nosso marido falar alguma coisa com a gente, coitado de alguém vir corrigir uma rota. E o Espírito Santo faz isso, ele corrige rota. Aí seu marido não merece ser amado naquele dia, como se a gente merecesse, porque ele fez coisas que você não... E aí o Espírito Santo fala, você tem que amar. Você tem que amar, porque eu te amei primeiro. E aí você não quer. Aí o que acontece? Quanto mais a gente não ouve essas direções em amor, mais nosso coração se endurece. Quanto mais o coração endurece, mais longe do Espírito Santo a gente fica. Quanto mais longe, menos a gente ouve. Aí a gente ouve as outras vozes. Estão pegando a visão? Terceiro passo. Obediência que renuncia. Apenas um sussurro suave na brisa do seu espírito, no nosso espírito, é o suficiente para nós obedecermos. O que separa os admiradores dos amigos, admiradores do Espírito Santo, admiradores de Deus, de amigos, é a obediência radical. Uma vez uma pessoa aqui da igreja, ela está com um problema de vício no cigarro. E aí, o Senhor deu uma direção para nós, e eu virei para essa pessoa e falei assim, pare de uma vez. Aí ela virou e falou para mim assim, pastora, eu vou fazer do meu jeito. Eu já estou fumando pouco. Eu fumo 2 cigarros, não maços agora. Já fumava 2, 3 maços, agora eu fumo 2 cigarros por dia. Aí eu disse para a pessoa, esses 2 cigarros vão te prender pro resto da vida. Nós temos que ser obediente radical. Radical. Se o seu corpo vai entrar em estado de não aguento, né, vai dar abstinência, peça ajuda. Pega o telefone, vem aqui agora. Se você não vir aqui agora e me ajudar, eu vou correndo para uma biqueira. Me ajuda. Se você tem problema com pornografia, cancela tudo. Cancela a internet da sua casa, paga dados móveis, faz o que for para você ter menos internet, menos Netflix. Corta. Seja radical. Se o Espírito Santo falou para você, não ande com fulano, não ande. Não é porque a gente é ruim, é porque aquela pessoa está te levando para um lado que você não tem força ainda para vencer. E o Espírito Santo está te guiando. Se ele está falando para você, pare de falar, para de falar. Não tentar modelar as pessoas. O problema nosso é isso, a obediência tem que ser radical. A obediência ao Espírito Santo ela é radical. Radical. Se você se propôs a fazer devocional, faça. Se você se propôs a fazer jejum, faça. Para de negociar. E se a gente fizer isso? Obediência radical. O amor que renuncia. Olha aqui, eu gosto, eu acho que talvez vocês tenham... Coloca João 15, 14, por favor. Eu gosto dessa tradução que está aqui, mas vamos ver se vai subir. É NVI, né, que está ali? Tá. Ah, essa é ótima. É que tem a NA também, mas olha essa aqui. Vocês, aqui é Deus falando, é o Espírito de Deus falando. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. A tradução da NA fala assim, ó, se vocês fizerem o que eu mando. Irmãos, presta atenção. O Espírito Santo ele é nosso amigo, mas ele também é Deus. E na autoridade de Deus, ele manda. Nós temos que ter obediência. Mas sabe que um mandar é um mandar igual um pai e uma mãe, né, Camila? Que fala assim, não vai. E aí o que acontece se for? O que acontece o filho quando desobedece e vai onde o pai e a mãe falaram para não ir? Vai dar ruim, irmãos. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O problema é que a gente quer tratar o Espírito Santo como um amiguinho da rua.
Deus, você sabe que o Senhor me perdoe o termo, mas é assim, uma pessoa sem valor, né? Que tem valor, mas não tem voz na sua vida. Né? Se um amiguinho da rua falar pra você, a gente tem que ir em tal lugar, Ana, vai, não vai. Ela vai falar, primeiro eu tenho que falar com a minha, mesmo que ela considere muito. O que eu acho interessante é que os amigos do mundo, os amigos de fora, ou até pessoas dentro da igreja que estão na carne, porque tem gente dentro da igreja carnal, falam uma coisa pra nós e a gente faz. Aí você vê ele fazendo e quer fazer também. Agora, se você encostar o Espírito Santo, ele vai falar, não vá. Mas fulano é da igreja está indo, mas não vá. Está fazendo, mas não faça. É radical. Se vocês querem ser meus amigos, aqui ele está falando de intimidade, não é conhecimento, só te conheço, conhecido. Amigo mesmo, de comunhão, faça o que eu ordeno. Primeiro, silêncio e solitude, exercício cumprido. Vai ter que começar, senão não vai conseguir. Depois, qual que é o próximo passo? Silêncio e solitude, qual que é o segundo? Consultar, conversar. Senhor, como é que eu faço isso? Sabe, vocês têm que conversar, Renan e Carol. Espírito Santo, nós estamos querendo casar assim, assim, assim. Qual que é o casamento formato ideal para nós? Porque nós queremos sair felizes da nossa celebração, de todo o processo financeiro que nós vamos investir. Não queremos sair encalacrados, sufocados para agradar os outros. Nós queremos agradar o Senhor. Ainda que a gente queira ficar feliz, a gente quer ter a paz que vem do Senhor. Qual é o formato? Às vezes nós olhamos, achamos muito bonito o que o outro faz, né? Estou dando exemplo deles que eles vão casar, né? São noivos. Achamos muito bonito o que o outro faz. Aí queremos fazer igual. Mas aquilo é para você também? Casa, modelo da casa do outro, carro do outro, jeito que o outro vive, é para você também? Pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, isso vai me fazer bem? Faz bem para eles, mas para mim, vai ser para mim isso? Esse formato é para mim. Nós temos que perguntar. Amém? E aí, quando o Senhor falar, o que eu faço? Eu obedeço. E se o Senhor pedir para você perdoar uma pessoa que te ofendeu profundamente? E não somente isso, se o Senhor falar, não basta perdoar, tem que conviver. Porque o seu tipo de temperamento só prova que perdoou se convive. Tem temperamento aqui, pega a visão. Porque tem gente que fala assim, eu perdoo, mas não tem que conviver. Mas tem temperamento aqui que precisa conviver, senão o perdão é barato. Sabe o que é perdão barato? Perdoei, perdoou nada. Porque na hora que a pessoa fizer assim, você pega a raiva de novo. O Espírito Santo fala para você, tá bom, você perdoou? Mateus 6, perdoa as nossas ofensas, né? Nossas dívidas, perdoa, então convive. Suporta em amor. E aí você fala, Senhor, aí não, né? Aí não compensa. Irmãos, aí a gente não sabe porque não ouve o Espírito Santo. Coração cheio de mágoa, cheio de informação, cheio de agitação, fazendo as coisas do nosso jeito, cheio de comparação, a mente agitada, o coração disparando de estresse, os cabelos caindo, engordando. Quinto passo, honra pública, testemunho de vida, honrar o Espírito Santo no público. Irmãos, é fácil ser crente aqui dentro da igreja, é ou não é? É ou não é? Todo mundo dá glória a Deus, dá aleluia, todo mundo dá paz do Senhor, todo mundo bonzinho, ninguém aqui está xingando, né? Pelo menos não, assim, pelo menos não verbalmente, talvez em pensamento. Sua, né? Pode estar. É fácil eu ser crente dentro da minha casa quando eu tenho meu quarto lá que eu entro sozinha? É ou não é? Pelas minhas escolhas, eu posso fazer um tempo devocional, posso fazer oração, posso chorar. Agora, é fácil eu ser crente. Com calor, licença um pouquinho. É fácil eu ser crente quando eu estou numa roda no meu trabalho e de repente a galera começa a contar um monte de piada suja? E aí aquele pensamento vem dentro de nós, sai daí, esse não é o seu lugar. E aí você pensa, se eu sair eu vou perder network aqui. Se eu não der risada, vão falar que eu sou antissocial. Mas quem está contando a piada suja é alguém acima de mim que pode me elevar. Então, se eu sair fora, me esguiar, ele vai achar que eu estou emparedando, cancelando ele, vai me cancelar, não vou ser promovido. Pega a visão. É nessa hora que o Espírito Santo quer ser honrado. É nessa hora que se eu não puder fazer a diferença e dominar o assunto, eu tenho que me retirar. Os meus sobrinhos lá do meu marido, né? Os sobrinhos do meu marido, eles falam que a tia tem uma frase. Mesmo na família, irmãos. Mesmo na família. Mesmo no ambiente de acolhimento da família. Se entrar um assunto que eu não gosto. Fofocaiada, coisa que tá falando mal de alguém. Uma coisa que não tá agregando. Mas é na hora. Piada boba, qualquer coisa. É na hora. Eu falo, eu vou fazer xixi. Volto nunca mais. O banheiro é lá no Uruguai. Volto nunca. Ele sabe. Aí, a tia não gostou do assunto. A tia não gostou do assunto. Aí eu falo que eu vou fazer xixi.
Eu falo, não falo nem que vou no banheiro, eu uso a frase xixi. Vou fazer xixi. Tipo, eu quero dizer, tem qualquer coisa é melhor do que isso. E eu vou embora. Mas eu falo, licença, não volto nunca mais. A minha sobrinha já fala, tia não gostou. Não voltou mais. Foi pro banheiro e sumiu. Então nós temos que ter, irmãos, essa questão da gente honrar o Senhor. E se a gente vê que está falando mal de Deus, nós devemos testemunhar Deus. A gente deve dizer assim, olha, eu respeito sua posição, mas o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, ele não é assim. Você pode até continuar acreditando no que você não acredita, mas eu vou falar alguns segundos aqui do meu Deus. Ele é assim, assim, assim. Não precisamos defender Deus, mas a gente tem que honrar o Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o nosso João 3,30, né? Diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Diminuir é ser humilhado às vezes. É ser afastado socialmente. 6º passo, esse aqui, muita gente deseja, mas muita gente não busca. Só deseja. 1 Coríntios 14:2. Nós precisamos mergulhar na linguagem de oração que o Espírito Santo disponibiliza para nós. Vocês sabiam que tem a nossa linguagem de oração, que é palavras faladas, e a gente está aprendendo silêncio e solitude para ouvir. Mas tem uma linguagem de oração que o Espírito Santo disponibiliza para a gente. E essa linguagem de oração, é só Ele que consegue direcionar e ensinar a gente. E se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, eu posso desejar ardentemente essa manifestação, mas eu não tenho. Eu posso até fazer imitando os outros, que aí alguns, né, no crentez chama de meninice. Quando eu imito o que o outro está falando. Mas eu não tenho. Que língua é essa? Quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém pode entender pelo Espírito, porque fala em mistérios. As línguas estranhas. É estranho por quê? Porque se eu estou aqui, de repente, eu começo a falar numa outra língua que ninguém entende, é mistério ou não é mistério? É. Pastora, mas espera aí. Tem gente que pergunta para mim, em Atos, quando a gente estudou, as línguas eram idiomas. Amém? Lembra que eu falei? Então, tinham lá 17 nações estrangeiras. E o pessoal começou a se manifestar no Espírito e começou a falar nos 17 idiomas. Começou, japonês, aramaico, grego, inglês, começa pá. Claro que era o inglês da Inglaterra, né? O mais antigo, mas começaram a falar. Pá. Ok. E aí, vamos dizer, as pessoas que eram daquele país entenderam. Hoje em dia, nós temos internet? Sim ou não? Temos tradutores? Sim ou não? Dá para ir para qualquer país, não dá? Antigamente, falava, não posso ir porque eu não sei falar a língua. Você pode ir para qualquer lado. Pode ou não pode? Ter um pouquinho de internet no celular? Pode. Só que tem uma língua que é um código. E é sobre essa língua que está falando aqui. Não é essa língua lá que foi usada como estranha, sim, mas para evangelizar no dia de Pentecostes. Essa língua é a língua dos anjos, que ele fala em mistérios. Irmãos, não repreenda no seu pensamento quando você vê alguém falando em línguas na igreja. Tá? Não repreenda. Se você não tem, não critique. Se a pessoa está fazendo porque está copiando dos outros, é um problema dela com Deus. Se ela está fazendo meninice, não está sendo uma pessoa madura em Deus, é um problema dela com Deus. Mas não critique, porque pode ser que não seja meninice. E ela pode estar falando em códigos espirituais. E a gente não pode reprimir aquilo que a gente não entende. E não podemos nem reprimir o que entendemos, porque juiz é só Deus para julgar. Eu não posso dizer daqui quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu posso dizer de mim que estou me esforçando para ir para o céu. Me esforçando. Mas eu não posso falar, você não vai, você vai, a pessoa morreu, vai lá fazer o funeral, isso aqui não foi, não posso. Sabe por quê? Julgar não está no direito do ser humano. A Bíblia fala em Mateus 7, não julgais, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, quando a pessoa fala em mistério, igrejas pentecostais dão liberdade para a manifestação do Espírito Santo através de outras línguas. Por que é importante? Aqui nós estamos no 6º passo já. Por que é importante? Porque quando uma pessoa aprende a orar em mistério, ela não deve orar só na igreja, ela tem que orar pessoalmente em casa. Às vezes eu estou dentro do carro e eu começo, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui não é agora uma manifestação de línguas, é só um exemplo. Eu falo, xerebalabassurianda, dentro do carro, xixarabalabassurianda, sozinha. E aí, geralmente, isso acontece quando eu estou com uma tristeza, uma angústia muito grande. E aí é como se eu estivesse contando segredos para Deus sobre aquilo que está acontecendo, dizendo, Satanás, você não vai entender. Demônios, vocês não vão entender. Essa oração vai ser passada como um código, tipo um código Morse, uma oração codificada, um código secreto. E a oração em línguas é um código secreto. Pastora, mas eu não tenho. Então, peça. Meu marido prega sobre o Espírito Santo bastante no encontro com Deus, e ele ensina, ele fala, busca, peça ao Espírito Santo. Nas suas orações, quando você silenciar, fala, Espírito Santo, estou aqui para te ouvir. Agora eu vou silenciar, vou entrar em solitude e silêncio. Me ajuda a aquietar minha alma. E por favor, Espírito Santo, quando o Senhor quiser,
Libera sobre mim o dom de línguas estranhas, línguas misteriosas, porque eu quero saber falar em códigos. Porque olha que, irmãos, diante de Deus, eu tinha um testemunho. Uma bursite que era tão, doía tanto, eu tomei tanto anti-inflamatório, aqui, ó, e até embaixo, assim, dava um choque na minha mão, assim, ó, vinha de cima, a dor, descia. Muitos anos do computador, né? Faz isso, né? Fica assim. Mais celular agora, né? Tá. Aí eu parei de trabalhar fora, mas eu tinha bursite, carreguei ela de herança. E eu tomava um monte de remédio. Aí chegou uma época que eu não segurava mais. Eu ia lavar a louça, daqui a pouco só escutava. Plá! Porque eu tô pegando o prato pra colocar. Pá! Era do nada. Tá pegando a bacia, pá! Vai virar a panela, pá! Caía as coisas. A mão perdendo a força, né? Dando choque, perdendo a força. E aí eu falei, aí eu tava usando já aquela luva que fica segurando, assim, esqueci, uma tala, né, que fica assim. E aí eu falei, Senhor, eu não quero rasgar minha mão, operar. Eu não quero passar por isso. Eu não quero, Espírito Santo, eu preciso tanto da minha mão. Eu tinha acabado de parar de trabalhar fora, eu estava cuidando da minha casa, né? E eu falei, eu preciso tanto da minha mão, tanto, né? E eu fui orando, irmãos, não foi do dia para a noite, não. Eu fui orando, só que um dia, quase 2 anos orando, essa mão vai, não vai. Um dia, eu ajoelhei, até já estava nesse condomínio que eu moro agora, de manhã, num sábado, bem cedinho, era umas 7 horas. Era cedinho porque é sábado, né? Condomínio. E aí, eu comecei a orar. E aí, eu comecei a orar em línguas. E as línguas foram bem diferentes do que normalmente eu orava. Era uma língua nova. Era uma língua cantada. Ela parecia até uma mulher lá da Índia, da Arábia. Cantava. Ela é muito alto. E era cantada. E aí foi tão forte que eu não conseguia nem parar. Meu queixo começou a bater. Pensei que meus dentes iam quebrar. Porque era tão alto e tão forte que eu falei, meu Deus, vai quebrar meu queixo. Aí eu comecei a segurar minha mão. Fez assim, ó. Querendo reprimir, porque estava muito alto, eu não queria acordar o condomínio, medo de ser multada. E alto. E alto. Aí eu senti, irmãos, eu orando. E eu com dor no braço, porque eu tinha essa bursite, descia pelo braço. Eu senti, diante de Deus, um fogo. Foi esquentando meu braço de cima para baixo. Desci e subiu o calor, Eu comecei a chorar. Mas desci e subia o calor. Parecia que estava cauterizando, queimando. Fazia tss. Mas não era insuportável. Era um calor suportável, mas queimava meu braço até a perna. Até seus dedos. E aí o que aconteceu? Quando eu levantei, fui fazer as coisas, cadê a dor? Irmãos, já faz 5 anos isso. Eu nunca mais tive um choque nessa mão esquerda. Nunca mais eu tive um raio de inflamação descendo. Orando em línguas estranhas. Eu orando em línguas, pedindo a Deus, eu não tinha sido curada. Mas em línguas normais. Mas em línguas estranhas, eu fui curada. Então não reprima, não pense mal daquilo que você não sabe. Peça a Deus também que Ele vai te dar. Amém? Nós vamos ser muito avivados. Porque o Senhor vai fazer isso no transbordar do Espírito Santo. Não parece, às vezes, que nós somos uma igreja pentecostal. Porque nós somos uma igreja de ensino, né? Então não parece, porque a gente não tem muito glória a Deus, aleluia, tão alto. Mas tem glória a Deus, aleluia. E a gente também não tem muitas línguas aqui, mas nós teremos, amém? Eu creio que isso está dentro de grandes coisas que estão por vir. E aí, para a gente poder ir mais rapidinho, para fechar, meu marido falou que já me deu aqui o horário. Eu estou no 7º passo. Constância e arrependimento rápido. Nós temos que ser constantes. Constantes. O que é constantes? O Espírito Santo, ele testa a nossa fidelidade quando? Nos desertos, nos tempos difíceis. É no tempo difícil, Gal. É no deserto que a gente está cansado, que essa hora o Espírito Santo quer saber se a gente é constante na fé, ou se a gente vai murmurar, vai parar de vir à igreja, vai parar de servir, vai começar a se entristecer, falar que Deus não está conosco, que não está nos ouvindo. Constância. Recentemente, ela não está aqui hoje, né, porque hoje ela teve compromisso com a mãe, mas a Tiffany falou assim para mim, eu estava lá no ateliê da Tati, ela falou assim, pastora, eu descobri uma coisa. Eu falei, o que foi, Tiffany? Ela falou assim, não é difícil aceitar Jesus. Difícil é ficar com Jesus. Meu Deus, como é difícil ficar com Jesus. Jesus é o Espírito Santo na terra. Aí ela falou, é muito difícil permanecer. Eu falei, sabedoria do alto, Tiffany. Está estourando de sábia. Constância, irmãos. Ficar é muito mais difícil do que chegar. Você chega apaixonado por Jesus, aí o diabo sabe, levanta um monte de situação para botar a sua fé em questionamento. Né, Nilene? O diabo fica testando sua fé. Ah, é? Ah, tá indo buscar. E como é que tá lá em casa? Mudou? Tá cantando. Passa lá em casa, Jesus. Aí vai chegar lá agora e agora. Constância. Constância é o 7º passo. Fica. Persevera.
Eu e Reinaldo temos várias palavras, Deus falando, fica, né? Daniel tem uma palavra, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, esforço, tem bom ânimo, não desanima, permanece, viu, Camila? Permanece. As portas ainda não se abriram, mas vão se abrir. Permanece. Constância. E para terminar, Jesus declarou em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. É João 16:13. A verdade. Então, o que o Senhor te guiar é a verdade. O que você está achando que é a verdade, não é a verdade para a sua vida. Então, qual que é o passo aqui? Eu tenho que aprender a ouvir a verdade. E aqui eu vou ler. Talvez porque buscamos respostas específicas, mas não buscamos sensibilidade espiritual. Olha só, quando você estiver em silêncio, você não fica esperando Deus falar, viu, Robertinho? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que vai ser lá com o meu irmão? Como é que vai ser? Não é sobre isso. Primeiro, o Espírito Santo vai tratar conosco, Gal, sensibilidade espiritual. Ele vai nos ensinar a ser sensíveis espiritualmente. A primeira coisa que o Espírito Santo quer trabalhar em nós é amor, porque está faltando amor em nós. Nós temos Jesus, mas não manifestamos o amor. A gente está preocupado com o boleto, com quem está atrapalhando a nossa vida, com quem está enchendo o saco. Está preocupado com um monte de situação e ele falando, não, eu quero primeiro que você seja sensível espiritualmente. Porque se você for sensível espiritualmente, tiver amor, tiver discernimento, o restante você vai nadar de braçada. E a gente não ouve porque quer ouvir resposta específica. Quando eu vou ser curada da crise de ansiedade? Quando vai ser? Não. Primeiro você tem que ser sensível ao Espírito Santo. Porque quando você aprender a ser sensível no seu espírito, quando você vê, a ansiedade já foi embora. Foi. Vai fazer assim, 3 meses sem crise. O que aconteceu? Desenvolvi sensibilidade. Então, como que ele fala? Ele fala, vou ler aqui rapidinho. O Espírito Santo fala muitas vezes na forma de ajuste sutil. Você está fazendo uma coisa na sua vida e aí vem aquele sentimento, não é isso. Não está legal. É o Espírito Santo. Não pensa que a gente tem uma consciência tão boa que a gente faz ajuste na nossa vida, não. Que a nossa criação foi tão boa que a gente ajusta. Quem ajusta a gente na rota é o Espírito Santo. Sabe quando você entregar aquele trabalho mal feito? Desculpa, meia boca, você está com pressa, e uma coisa dentro de você fala assim, volta, faz direito. Você consegue, você aguenta. Você está morrendo, mas você consegue, você está morrendo não. Volta, faz direito. Tem gente, graças a Deus, que já não tem isso, mas tem gente que tem. Às vezes da igreja, entrega mais ou menos. Mas uma voz fala dentro de você, permanece, faz isso não. Fica aí para terminar. Essa voz não é sua consciência. Para de pensar que é sua consciência excelente. É o Espírito Santo. Outra coisa, outra forma que ele usa para falar. Ele dá uma inquietação. Quem já teve uma inquietação no coração? Você não fez o negócio, voltou para trás e alguma coisa, volta lá, faz, volta lá, fala com ele, volta lá, leva para ele, entrega isso aí para ele, volta lá. É o Espírito Santo. Não é uma crise de bondade em você. A bondade que está em nós vem de Deus. É o Espírito Santo. Tá vendo? Ele já fala. O que mais? Uma lembrança de um versículo. Você acordou, um versículo. Você está andando, está angustiado, vem um versículo na sua mente do nada. Um louvor, porque o louvor são versículos cantados. Vocês sabiam disso? O louvor é a palavra cantada. E se ele não for a palavra cantada, ele não é um bom louvor. Não ouça. Se o que ele está falando não tem palavra, não ouça. O louvor, vem um louvor e te consola. Quantas vezes a gente foi consolado por um louvor? Levanta a mão. Porque somos musicais. É o Espírito Santo. Chega no WhatsApp, eu lembrei de você. Quando você põe a música, se desmonta. Sabe quem lembrou? O Espírito Santo lembrou aquela pessoa de mandar para você. É o Espírito Santo. Você colocou lá no rádio, veio o Espírito Santo. Uma palavra veio igual uma flecha, é o Espírito Santo. Uma direção silenciosa para agir com mais paciência no casamento. Uma hora que você quer falar, e aí de repente vem uma força que te silencia, você faz... Se tem mulher que não está conseguindo silenciar, está faltando ouvir o Espírito Santo. Ele é silencioso em tratando-se de casamento. Porque ele sabe que quanto mais fala, mais dá ruim. Também na presença dos filhos. Quando estamos agitados, né, com nossos filhos. Sim, ouvir o Espírito Santo tem implicações práticas. Vai afetar nossa saúde emocional, a ansiedade, a forma de agir, as pressões. Afeta a forma como lidamos com a nossa casa. Afeta a nossa disciplina espiritual. E não é algo místico e desconectado. Mas temos que tomar cuidado com nossos ruídos interiores, pensamentos acelerados, preocupações constantes, comparações, culpa acumulada. Quando a mente fica saturada, o coração fica insensível. E quando o coração está insensível, a voz do Espírito Santo fica distante. Não porque ele se afasta, mas porque o barulho interno dentro de nós abafa. Amém?
E aí, para terminar, ele fala assim, né, a gente colocou aqui, talvez você nunca tenha ouvido a voz do Espírito Santo, porque você nunca suportou o silêncio necessário para ouvi-la. O silêncio vai te constranger, o silêncio vai revelar sua ansiedade, o silêncio vai expor o quanto você precisa depender de estímulos o tempo todo. Mas o silêncio também vai ser o terreno que vai aumentar a sua percepção espiritual e vai te ajudar a se desenvolver. Não para você mesmo, mas para você se desenvolver em Deus. Amém? Vamos ficar em pé para fazer uma oração com vocês. Estou terminando, pode já chamar as crianças. Nós vamos disponibilizar esses 8 passos no grupo. Se você não está no grupo, pede para alguém que está, né, mandar o seu contato para a gente adicionar. E é assim, irmãos. Comece com o silêncio em nome de Jesus. Silêncio fala de você silenciar a mídia social. Silêncio fala de você parar de seguir séries Netflix. Silêncio fala de você dar tempo para você sem a internet. O silêncio fala de você separar um tempo para você. Separe um tempo para você antes que o mundo te pare. Porque se o mundo te parar, você vai parar no hospital. Aí vai ser muito duro. Você tá no silêncio ouvindo bip, bip, né? Barulhinho de enfermeira entrando para dar medicação. Barulhinho de seu coração acelerando. Você triste, vendo aquela televisão no canal que você não controla, porque tem só meia dúzia de canal. E aí você não parou para você. Pare para você antes que o mundo te pare. Pare para você ter tempo com Deus, para Deus dar a saúde que você precisa, não só no seu emocional, mas no seu físico e no seu espiritual também. O Senhor está nos chamando a esse tempo, que as pessoas estão adoecendo sem fim. Nunca teve uma geração tão ansiosa, depressiva, agitada. Quem é da área de enfermagem que o diga. A quantidade de ansiolítico, a quantidade de gente jovem chegando para tomar remédio porque não dorme, que tem crise. A quantidade de gente fora do peso porque come, colocando na comida o prazer. Tudo que nós precisamos está em Deus. O Espírito Santo quer que o primeiro exercício que a gente comece é solitude e silêncio. Consulta constante. Obediência. Oração sem cessar porque consulta. Pedido para falar em línguas estranhas. E o Senhor vai fazer. Eu creio. Amém? Vamos orar. Pai, põe a mão no seu coração. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está nos guiando esses dias porque o Senhor não quer mais que ficamos como estamos. O Senhor sabe, ó Deus, aquele que tem ansiado, ó Deus, que ouve louvores, que vem à igreja, Senhor, que se esforça, ó Pai, mas mesmo assim ainda tem um vazio, falta algo, Pai. E esse algo que falta não é algo, é alguém. O que falta, Senhor Deus, é ouvirmos sua voz, mesmo em meio a um sussurro, Senhor Deus, quando tudo, ó Deus, em volta de nós está gritando, tentando nos sufocar, as situações estão nos oprimindo, o Senhor vem, Senhor, de forma tão suave. Ensina-nos, ó Deus, a aquietar para poder ouvir. Porque como podemos ouvir alguém a qual nós estamos gritando junto? Ajuda-nos, Espírito de Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que nós viemos te honrar. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a sentir dentro de nós essas sensações, inquietação. Sensação, ó Deus, de um dever de fazer algo, ó Pai. Sensação de que temos que corrigir uma rota, um pensamento, Senhor Deus, de correção, um pensamento de versículo, uma palavra que lembramos, ó Deus, um louvor que lembramos. Tudo isso é o Senhor. E quantas vezes nós achamos que é algo da nossa mente? Não, nossa mente não consegue produzir coisas boas sozinha. Precisa do Senhor para que essas coisas possam gerar efeito. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que nós possamos ganhar mais esse degrau. O degrau, Senhor Deus, de 8 passos para andar contigo. E nós queremos tirar o Senhor da sala, abandonado e cansado de esperar. E colocar o Senhor Deus em todo lugar que nós estivermos. Ajuda-nos a andar contigo sem medo, sem vergonha, porque não vamos ter de nada a nos envergonhar se andarmos guiados pelo Senhor. Ajuda aquele que tem vícios, ó Deus, pornografia, masturbação, fofoca. Fofoqueiro de vício, Senhor Deus. Caloteiro de vício, ó Pai. Mentiroso de vício. Porque vícios não são somente os tóxicos, ó Deus, a bebida. Todas essas coisas são, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a ele entender que precisa de uma mudança radical e que possa tomar uma atitude hoje, porque quem venceu o vício sabe como é, tem que ser radical. Por isso, ó Deus, eu profetizo, ó Deus, cura, restauração, para todos os filhos e filhas que aqui estão, por aqueles que não estão, que nós estamos orando, por aqueles que vão ver a live, Senhor, por aqueles que vão consultar o material e meditar, e que nós possamos fazer um voto contigo, ó Pai, não somente conosco, ó Deus, de estar sim, Senhor Deus, entrando em silêncio em nome de Jesus. E aí, para a gente terminar de fato agora, eu quero desafiar vocês. Das pessoas que estão aqui, todo mundo olhando assim, na maior parte, tem pelo menos 2 pessoas aqui que você conhece, que tem o seu contato de celular? Ou pelo grupo da igreja, mas tem o seu contato? Tem? Então, você vai escolher 2 pessoas, às vezes vai bater, não tem problema. Pode ser conhecido, não tem problema. E você vai mandar uma mensagem, vai falar para ele assim, a partir de amanhã, eu quero que você me mande uma mensagem perguntando se eu consegui fazer meu tempo de silêncio e meu tempo de solidão para ouvir Deus. Todos os dias.
alguém quiser me mandar mensagem, eu posso fazer isso para você. Tudo bem? Quem não quiser fazer, não vai fazer, mas não vai conseguir vencer sozinho. Porque quando a gente sabe que alguém vai cobrar a gente, muda. E é para o nosso bem. É por isso que as empresas têm que ter líder. Infelizmente, assim, porque as pessoas não são autogeríveis. A gente tem uma natureza que é preguiçosa e logo distrai do que aprendeu. Então, você vai pegar 2 pessoas daqui, vai ficar trio, né? Você e mais 2. Vai ficar trio. E aí, esse trio vai se ajudar. Talvez você vai fazer 2, 3 trios, né? Porque outras pessoas vão te chamar. Aí você vai mandar mensagem. O que custa você mandar uma mensagem perguntando? Uma mensagem são segundos. E aí, conseguiu fazer hoje seu tempo de solitude e de busca no secreto com Deus? Aí a pessoa vai falar, consegui, glória a Deus, 10 dias, consegui 15, 20, 21, 22, 30. Aí depois de 30 dias você vai falar assim, e aí, já está ouvindo? Compartilha comigo se não for algo muito específico. O que ele falou com você, porque eu também estou aprendendo a ouvir. Gente, faça isso em nome de Jesus. A gente está fazendo comunhão entre os santos para aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Tá bom? É o desafio da semana, é o desafio do mês, é o desafio do ano. Não saia daqui. Não é possível que você não tenha contato de ninguém aqui. Vamos lá. Vamos agradecer. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra. Agora vamos receber nossas crianças, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fazer com que esses trios funcionem. Que nós possamos, ó Deus, ser práticos, não só ouvintes da Tua palavra. Senhor Deus, nós vamos nos chamar, ó Deus, e nós vamos fazer isso acontecer para a glória do Teu nome. Porque vamos ser disciplinados na busca do Teu Santo Espírito. E vamos ouvir essa voz, acalmar nossa alma e mudar o nível, ó Pai. Por isso eu profetizo, ó Deus, que essa igreja será uma igreja unida em comunhão, que vai se ajudar. E eu creio que ela já vai se ajudar a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, pode tirar o púlpito aqui para mim, por favor? Alguém para me ajudar? Glória a Deus, pegar meus papéis. Obrigada. As crianças vão se apresentar, né, que é o Dia das Mães, e nós vamos ver para a glória de Deus. A paz da Igreja do Avivamento. Amém. Hoje a gente vai cantar uma música pro Dia das Mães, tá? Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer,
tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer eu quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você, eu quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, 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 minha mãe. Te amo, mãe. Glória a Deus, coisa linda. Deus abençoe. Vocês foram lindos e preciosos para Jesus. Vocês gostaram dessa apresentação? Amém. Glória a Deus. Gratificante poder ter crianças adorando ao Senhor. Amém? Papai e mamãe, se você não vier, ele não vem. Não tem como ele vir sozinho. Então, continue vindo. Persevere. Levante cedo. Vale a pena. Vale a pena. Depois a gente vai colher o fruto desse nosso penoso trabalho. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração pelas mães? Pedir para que as mães fiquem em pé. Vamos orar pelas mãezinhas, pelas vovós, pelas titias, aquela que cuida. Não é verdade? Tem algumas mãezinhas que não vêm, mas tem criança que está sempre aqui com o titio, com o vovô, com a vovó. Não é com o papai. Então, todos vocês merecem essa oração. Amém? Estiquem as mãos assim, ó, e vamos abençoar. Amém? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos pedir a Ti
Que o Senhor abençoe, Senhor, a cada pessoa que está aqui neste lugar. Cada mãe, cada pai, cada avô, cada avó, Senhor, que tem trazido, Senhor, estas crianças para te adorar, Senhor, nesta casa. Senhor, em especial, nós queremos pedir uma bênção sobre cada mãezinha que está aqui. Que o Senhor possa continuar derramando vida, saúde, trazendo cura, Senhor, nas emoções, no corpo físico, Senhor, na alma. Que o Senhor possa, Deus querido, realizar sonhos do teu coração na vida de cada mãe que está sendo representada aqui. Nós pedimos, Senhor, um dia na tua presença, Senhor, que a tua presença não falte, Senhor, no nosso meio, que mais importante do que tudo, Senhor, é a sua presença em nós, porque se não for a tua presença, nós nem estaríamos aqui. Senhor, que o Senhor possa, Deus querido, continuar falando com as nossas vidas durante todo este dia e que as surpresas vindas do céu, Senhor, não somente em presentes materiais, em presentes físicos, mas aqueles presentes espirituais nós possamos receber ao longo do dia de hoje. Que boas notícias, Senhor, cheguem nas nossas casas. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti. E ainda, Senhor, que se alguma coisa ruim que não estiver no nosso controle, mas que estiver no seu controle acontecer, que nós possamos viver, Senhor, em paz, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos colocar a vida de cada família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê a Maria? Cadê? Eu queria falar aqui uma frase para minha mãe. Eu queria falar que ela é a rainha do meu castelo. Mãe, você é a flor mais linda do meu jardim. Te amo. Glória a Deus. Mãezinha, vocês vão receber uma lembrancinha na saída, que já tá lá. Amém? E é uma lembrancinha preparada com muito carinho, que vocês possam receber em nome de Jesus. Amém? E tem o cantinho da foto, gente. Por favor, não vamos esquecer. Glória a Deus, graça e paz. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. E só uma última vez, irmãos. Os irmãos que vão para o encontro de líderes, que precisa acertar o quanto antes para a gente comprar as coisas. Se quiser passar aqui na maquininha, tem ali. A gente fica aqui no final. Ou faz o Pix lá para o Leandro, acerta, porque a gente precisa comprar as coisas em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, tenha um dia abençoado com a sua mãe, com seus amigos, com seus parentes. Aonde você for, que a graça, que o Espírito Santo te acompanhe. E que seja um dia cheio de paz e de alegria e de gozo do Espírito Santo. Por isso, Pai, nesta hora nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pelas homenagens singelas, mas sinceras de coração. Por isso, Pai, nos leva em paz, nos livra de todos os males. Põe os teus anjos ao nosso redor. Como o Senhor nos trouxe, nos leva em paz, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações insondáveis do meu amigo Espírito Santo esteja com todos, não somente nessa manhã, mas para todos sempre, que a igreja possa dizer... Amém. Que diremos acerca dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tenha um dia abençoado na presença do Espírito Santo.